Olá! No nosso cotidiano, é comum a gente utilizar ou ler algumas palavras estrangeiras, não é? Mas muitos se perguntam: será que pode utilizar termos em inglês, em francês, em outras línguas, numa redação em língua portuguesa? Um dos conceitos mais legais sobre a língua é que ela não é um elemento estático, né? Ela não está pronta, acabada e não vai ficar para sempre do mesmo jeito. Não. A língua, ela tem constantes influências, seja de outras línguas, seja dos falares regionais, né? As próprias pessoas vão modificando, seja a forma de pronunciar alguma palavra, a forma de escrever. E isso ao longo do tempo, né, normalmente de muito tempo, acaba sendo incorporado na nossa língua, né? Acaba sendo algo oficial. Então é muito bonito ver outras palavras entrando na nossa língua e fazendo parte do nosso cotidiano, né? Da nossa escrita, da nossa fala. Isso é natural. Em algumas situações pode haver exagero? Até pode, mas é preciso considerar quais são essas situações, qual é o contexto, qual é a dinâmica ali de comunicação, ok? Mas hoje eu quero falar com você sobre o uso de termos estrangeiros em uma redação, principalmente em situação avaliativa. Então a primeira questão é: pode ou não pode utilizar? Pode sim, é permitido usar termos estrangeiros numa dissertação, né, numa redação para o Enem, para concurso de forma geral, ok? Isso é permitido principalmente em situações em que aquele termo estrangeiro ele é fundamental para aquele conceito, para aquela explicação, para aquela ilustração. E não tem nenhum referente, né, algo similar já em língua portuguesa, por exemplo. Então você precisa utilizar aquela expressão específica. Então, pode utilizar sem problema algum. Agora, numa situação de comunicação no ambiente de trabalho, também considere se a palavra em inglês, né, ou em outra língua que for, né, que você quiser empregar, se ela vai ser coerente naquela situação de escrita, ok? Então, de forma geral, você pode utilizar, mas considere sempre se o uso dessas expressões estrangeiras vai afetar de alguma forma a clareza das suas ideias, ok? Não vai fazer igual aqueles personagens de novela, por exemplo, que ficam incorporando termos em inglês durante a fala e às vezes fica sem entender, ou fica algo como um vício de linguagem, né? Um uso sem necessidade. Isso não pode acontecer na sua redação, ok? Então, se não afeta a clareza, tá tudo bem. Recentemente me perguntaram se eu posso utilizar essas palavras em inglês estrangeiras num texto de avaliação, se o texto, já que a obrigação é escrever um texto em língua portuguesa. Pode utilizar, sim, porque o que tem que predominar no seu texto é a língua portuguesa, ok? As palavras estrangeiras serão bem pontuadas aí. Então não se preocupe, você não vai ser desclassificado ou sua redação não será anulada se você usar uma ou outra palavra estrangeira. Então, quando que eu posso utilizar? Eu já dei algumas respostas aqui, agora eu vou só reforçar algumas ideias. Você pode utilizar quando não houver um correspondente em língua portuguesa e quando a situação de escrita exigir essas palavras. Pensa comigo, no mundo empresarial, corporativo, principalmente no mundo das startups. Não é comum a gente utilizar palavras em inglês para se referir a chamadas telefônicas, a conversas, reuniões, estratégias de marketing. Olha só, a própria palavra marketing, né? Não tem origem em língua portuguesa, é um estrangeirismo que foi incorporado. Então, nesse mundo de startup, é bem comum utilizar muitos termos em inglês. Por quê? Porque a origem do conceito, das instruções, das orientações, né, a base dessa forma de negócio, ela é estrangeira. Então é muito natural que esses termos sejam incorporados nessas situações de escrita, ok? Então, considerando esse contexto, tá tudo
Bem, e claro que você precisa considerar sempre, em qualquer produção escrita, o seu leitor. Será que, se você utilizar algumas palavras estrangeiras ou elas predominarem no texto de alguma forma, vai fazer com que o seu leitor compreenda as suas ideias? Se sim, não tem problema algum. Mete ficha, usa essas palavras aí estrangeiras. Mas se o seu público não está muito habituado com essas expressões, utilize-as e na sequência explique o seu significado. Ou então, não use nenhuma. Lembre-se, o seu leitor preferencial é o seu guia quanto à linguagem que será empregada. Ok, agora eu sei que eu posso utilizar, sei em quais situações o uso de palavras estrangeiras é coerente, mas como que eu vou marcar isso no texto ou finjo que nada aconteceu e vou acrescentando essas palavras? Bom, num texto digitado, você pode marcar os estrangeirismos com o itálico. Então, aquela palavra que não for da língua portuguesa, coloque em itálico, ele é o mais tradicional. Num texto manuscrito, você não vai alterar o tipo da sua letra. Por exemplo, se você escreve com letra cursiva e vai colocar o estrangeirismo com letra de forma, não. Você vai utilizar um recurso de pontuação muito importante, que são as aspas. Então, marque palavras estrangeiras com aspas simplesmente. Lembre-se de abrir e fechar, ok? Numa dissertação também, no momento de avaliação, é interessante você explicar se é uma palavra que não é muito comum, ok? Então vale a pena colocar uma breve explicação, uma tradução deste termo, né? O porquê de utilizar essa palavra em inglês logo após as aspas. Aí você faz essa explicação, ok? Um detalhe. Quando a gente fala de palavras estrangeiras, eu não estou falando de nomes próprios, seja nomes de pessoas ou nomes de instituições. Esses nomes próprios, eles não precisam de marcação alguma, ok? Você vai escrever ali de forma natural, sem precisar de aspas ou itálico, nada disso. Porque afinal entra num outro grupo de palavras, que são dos nomes próprios, então não há necessidade de realce. Mas se você for citar o nome de um livro, de uma música, você precisa colocar entre aspas, porque aí entra na regra de marcar nomes de obras, ok? Não tem nada a ver com o nome próprio. Então tome cuidado só com esses detalhes. Se é um termo estrangeiro, se ele é um nome próprio, ou é o nome de uma obra, ou um termo que designa alguma situação, que nomeia algo. E aí, ficou mais fácil? Agora deu para compreender bem quando pode, quando não pode e o que fazer com as palavras estrangeiras? Se sim, deixe seu like aqui, coloca nos comentários o que você achou, se tem alguma outra dúvida. Também ative as notificações para não perder as próximas dicas e estratégias para melhorar a sua escrita. Espero você no próximo vídeo. Tchau!